Fundamentos para uma vida bem-sucedida. E fiz duas observações aqui, antes que alguém mal interprete. Não estou aqui chamando a sua atenção para a vida financeira ou para a vida material. Então, por favor, ouça tudo, só não me interprete a partir desse cunho, a partir desse prisma. Fundamentos para uma vida bem-sucedida. E não estou tocando na questão de dinheiro, não quero tocar nessa questão da vida material. Isso faz parte, é um mínimo, é um detalhe nesta questão, é um detalhe, é um ponto nesse tema. Amém? Então, deixa então me fazer claro. Amém, irmãos? Fundamento para uma vida bem-sucedida. Falei para vocês que a nossa ideia, que a nossa tese aqui é o seguinte: não adianta planejar nada. Não adianta planejar nada se não tiver fundamentos. Se não tiver fundamento, não adianta ter planos, ter propósitos. Então, primeiro resolva o fundamento. Ou os fundamentos, muito embora, irmão, o fundamento é singular. Eu estou no meu tema, ele está assim, fundamentos, mas é singular. É que nós vamos desdobrar isso. O fundamento é Cristo, é a rocha, e você sabe disso. Aí a gente vai desdobrar isso, então por isso fundamentos. Então quais são as facetas de Cristo nas nossas vidas? Amém, irmãos? Então não adianta, sem fundamentos, não adianta tanto planejamento não. Não adianta tantos planos não. Não adianta tantos propósitos não. Estamos conversados, então, fundamentos para uma vida bem-sucedida. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, é hoje o nosso terceiro encontro já nesse assunto, nessa série, nosso terceiro encontro. Vamos lá então? Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, não é inteligente nem bem formado, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa que não caiu. Por quê? A resposta está aí, porque fora edificada sobre a rocha, por isso não caiu. Outro quadro, verso 26, outro quadro: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, não é desinformado, é insensato, não é leigo, é insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, igualzinho no de cima, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém até aqui, irmãos? Olhe para mim aqui agora, então presta atenção. Casa construída na rocha, é fácil ou é difícil? Já conversamos sobre isso. Uma casa que é construída na rocha, é fácil ou é difícil? Uma casa que é construída na areia, é fácil ou é difícil? Fácil. Nem suar você vai. Fácil. Então a lição aqui, olha, o desdobramento do fundamento é: nem tudo que é fácil é bom, é melhor. Tá bom? Cristo uma vez falou assim: se vocês não tomarem a cruz de vocês, tipo assim, se vocês não tomarem as inclinações de vocês, as fraquezas de vocês, o adultério de vocês, a mentira de vocês, a violência de vocês, e me seguir, vocês não são meus discípulos. Se vocês não tomarem a cruz, que é a nossa inclinação, cada um de nós aqui temos as nossas fraquezas. Eu posso ser violento, de repente o Wilson possa ser justiceiro, de repente a Alana pode ser uma mentirosa, de repente a pastora pode ser uma trambiqueira, e assim vai, ué. Cada um de nós temos as nossas fraquezas, as nossas cruzes. Cristo falou: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Não é fácil não, irmãos. É simples, mas não é fácil. Diga, é simples. Tipo assim, não é difícil compreender isso. É tipo pegar
você é com toda a sua fraqueza, e seguir o mestre, simples assim. Mas é difícil, porque, meu irmão, quem tem inclinação para a bebedeira, tem dificuldade. Quem tem inclinação para a mentira, tem dificuldade. Quem tem inclinação para a prostituição, para a área sexual, tem dificuldade, meus irmãos. Então a rocha aqui é o seguinte, meu irmão, seguir a Cristo, não é molezinha não, viu? Nem tudo que é fácil é o melhor. Então a pergunta, já aproveitando assim que na minha boca, você de verdade é um cristão? Vocês estão me entendendo? Casa na rocha, é fácil ou é difícil? Casa na rocha, é fácil ou é difícil? Casa na areia, é fácil ou é difícil? É fácil. Então nem tudo que é fácil é o melhor. Pastor, mas nós não gostamos de facilidades. Lógico, puxa vida. É bom, irmão, é bom. Eu prefiro muito mais comer no self-service, meu irmão, que eu me sirva à vontade que eu quero, do que alguém vir lá. Pois não, o que você quer? Você quer isso? Bem passado, mal passado, bem cozido? Eu prefiro lá pegar, é muito melhor, irmãos. A grande questão é que nós trouxemos estas coisas para a nossa vida existencial. O problema é que nós trouxemos as facilidades tecnológicas, as facilidades comerciais para as nossas vidas conjugais. Aí você se lascou. Tem casais que estão revoltados, principalmente os mais novos. Puxa, eu achava que seria bom, porque é besta, porque é trouxa. Vida de casado é difícil. Para você não está não? É porque de repente você pensa que casou. De repente vai comer na casa da mãe, toma banho na casa da mãe, lavar roupa na casa da mãe, de repente está assim, ué. Então eu gosto também das coisas fáceis. O problema é que nós estamos arrastando para a nossa vida conjugal, para a nossa vida psicológica, para a nossa vida existencial, todas estas coisas. Outra pergunta que eu já fiz aqui já. Casa na rocha é mais rápido ou mais demorada? Rápido ou demorada? Casa na areia é mais rápido ou mais demorada? Mais rápido. Está vendo? Está percebendo? Na areia é muito mais rápido. Muito mais rápido. Um dia você deve fazer. Casa na rocha, ou melhor, casa na areia é rápido. Casa na rocha é demorado. Então nem tudo que vem fácil é bom. Amém, irmãos? Amém, igreja? Está claro para vocês? Continua comigo no texto. Isso nós já vimos. 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. De novo, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? A resposta aí, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então os escribas também ensinavam, sim ou não? Os escribas também falavam, sim ou não? Os escribas também pregavam, sim ou não? Pregava. A diferença entre a pregação via Cristo e a pregação via os escribas é que a pregação via Cristo era como quem tem autoridade. E aí eu falava com vocês, será que a multidão entendeu tudo que Cristo tinha falado? Não, a multidão não entendeu. Ele mesmo disse que essa multidão não entendia. Ele falou mais no capítulo 6 de Lucas, que eles não entendiam, que ele falava por parábolas, porque eles não entendiam mesmo. A multidão não entendia. Então por que eles falavam isso? Por que será? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eles não entenderam nada. O que foi então que a multidão captou? Diga o Espírito. A mentalidade com a qual Cristo falava.
que eu estou falando para você aqui, meu irmão? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então, é como a gente ouve. É fundamental você ouvir e praticar. Lembra que os dois personagens daqui ouviram, sim ou não? O personagem do verso 24 ouviu e praticou. O personagem do verso 26 ouviu e não praticou. A multidão ouviu e ficou maravilhada, ou seja, o Espírito, a força do Espírito alcançou. Então aqui eu falei uma outra coisa para vocês. Toda palavra ou todas as palavras são espíritos. Cristo falou assim em João 6, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Todas as palavras, todas elas, são espírito, ou de Cristo, ou do inferno, da parte do diabo, ou de Cristo. Todas as palavras são espírito. Gente, olha para mim, presta atenção. Um grande problema está acontecendo no meio evangélico hoje também. Por causa da mídia, das televisões, dos filmes, gente. E você, papai e mamãe, toma cuidado com isso. Um grande problema. Daqui a pouco eu volto no espírito. Os palavrões hoje estão sendo comuns nas casas, inclusive nas nossas. Coisa que não tinha 10 anos atrás. Pega um filme de 10 anos atrás, pega um filme que você gosta, assista o filme, pega um filme de agora e marca. Não, faça isso, por favor. Pega assim, não sei se você é como eu, assisto o filme repetido numa boa, não tem problema, eu assisto. E marca palavrões ali, palavrões na cara, na caruda. E pega um de hoje e marca depois. Você vai ficar assombrado. Você acha que é de bobeira isso? Acha que esses palavrões vêm porque é moderno, é descolado, é bonito? Você acha que é por isso, meu irmão? Há um espírito por trás, meu irmão. Hoje nas casas dos crentes, palavrão é coisa comum, coisa que não era. Toda palavra, todas as palavras são espírito. Aí você pensa que se o seu filhinho falar um palavrão, ele é descolado, né? Ele é moderno, né? Ele é macho. Sabe quando eu estou no trânsito? Uma das coisas que mais me irrita é, de repente acontecer algum incidente e alguém me mostrar o dedo do meio. Meu irmão do céu. Fala a verdade, o dedo do meio, mas vem cá, o que é o dedo do meio, irmãos? O que será, hein? Ó, se não há o Espírito, o que é o dedo do meio? Mas me ira, mas irmãos, não tem ideia, eu fico revoltado, meu, é o dedo do meio que o cara me mostra, me dá uma raiva, meu irmão. Percebe? Há um Espírito por trás, meu irmão. Quando alguém fala um palavrão perto de mim, eu fico revoltado. Agora vem cá, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, e deixa ele falar para você um palavrão, você não se importa, porque você não entende o que é, qual palavrão, a não ser aquele palavrão comum dos filmes, né? O outro você não entende os palavrões americanos, no inglês, ou no italiano, ou no francês, você não entende, você nem liga, porque é um espírito, meu irmão, é um espírito que vem pelo entendimento, quando você entende a linguagem, aquele espírito te alcança, e essas coisas estão entrando, aí o pai acha que o filho é mais macho por isso, acha que gente, não precisa falar palavrão para nada não, irmão. Às vezes, uma palavra bem colocada machuca mais do que um palavrão, alcança mais seu objetivo. Todas as palavras são espíritos, meus irmãos, todas elas. Então toma cuidado, e começa ouvindo. Vocês estão me ouvindo ainda aqui nessa noite? Hein, meu irmão? Então veja bem, nem tudo que é rápido é o melhor, esse é um fundamento. Nem tudo que é fácil é o melhor. Agora não ignore a audição, não ignore. Se você começar a ouvir bobagens, você vai ter problema com Deus. Gente, o diabo não investe no nosso ouvido, o diabo investe na nossa visão, entenderam? Vou repetir, o diabo não investe no nosso ouvido, ele investe contra o nosso ouvido, porque a fé é pelo ouvir, não existe fé sem ouvir, não existe, meu irmão. Fé sem ouvir, a fé é pelo ouvir, e não é esse ouvir aqui da orelha, viu, meu? Antes que você já arruma um texto bíblico para me criticar aí já, não é a orelha, é o ouvir do coração.
Mas o diabo investe no ver. Por quê, gente? Quem vê precisa crer? Fala para mim, quem vê precisa ter fé, gente? Já está vendo, eu já estou enxergando, eu já estou vendo, por que crer? O diabo não quer que nós desenvolvamos na fé, seja na fé psicológica, a fé carnal, seja qual fé for, porque tem duas fés, a fé espiritual e a fé carnal, a fé psicológica, duas fés. O diabo não quer investir em nenhum tipo de fé, meu irmão, ele quer sempre investir no ver. Por isso tantas mídias, por isso tantos filmes, por isso tantas coisas para desenvolver a sua visão, porque enquanto você desenvolve a sua visão, a sua audição fica fragilizada. Já está claro que toda pessoa deficiente em uma área, desenvolve muito uma outra área, não é verdade? Aquela pessoa que é deficiente num braço, geralmente toda a força dos dois braços fica num só. Geralmente a pessoa que é deficiente numa perna, toda a força das duas pernas vai para uma só. Quando você investe muito na visão, a sua audição fica deficiente. Porque hoje a gente tem que pregar rápido. Se eu pregar aqui 1h30, meu irmão, é que você não vai ter coragem, porque você me respeita demais. Mas se eu pregar aqui 1h30, a grande maioria vai querer ir embora. E eu sei disso. Então tudo bem, eu não tenho mais crise não, já passou a crise, meu irmão, já passou a crise. Então ouvir é um fundamento, meu irmão. As multidões ficavam maravilhadas, porque experimentavam o Espírito com a qual Cristo falava. É isso que chegava para a multidão, eles eram impactados, gente. Vocês sabem, meu irmão, que vento tem força. Você sabe disso. Falar é ventar, é assoprar. Não tem como falar sem assoprar, meu irmão. Não tem como. Você sabe, tem canções assim, naqueles tenores, naqueles cancioneiros italianos, tem mulheres que alcançam um agudo, que o agudo quebra o vidro. Quebra vidro, gente. Para você ver o poder de um sopro agudo, que é um sopro com um som. Isso tudo é metáfora, ilustração para você entender o poder da nossa audição. O que as palavras podem fazer com o nosso coração. Então, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, casa não cai. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, casa cai. Você pode ter dinheiro que for, a capacidade que for, pode ser mestrado, doutorado, pós-doutorado, divindade e tudo mais, você pode ser o que for, ouviu, praticou, casa não cai, ouviu, não praticou, casa cai, mas tudo passa pelo ouvir. Então o fundamento é esse, o terceiro fundamento é esse, ouvir, querer ouvir. Não adianta você querer ter planos, querer conquistar coisas, e o seu ouvido não for desenvolvido, meu irmão. Não adianta. Então eu estou muito preocupado com as nossas famílias, porque parece que as linguagens estão mudando. E eu não sou santarrão não, e nem justiceiro, e nem legalista, eu estou longe disso. Eu nunca vou criticar você, por você falar para mim algum palavrão assim numa conversa, não vou ficar te julgando não, apenas estou te ensinando que isso traz coisas piores, isso traz problemas e grandes problemas. Às vezes você pensa, não, foi sem querer, é sem querer que vai, é sem querer que a coisa anda, meu irmão, é devagarinho, quando você acorda, a casa caiu, e quando a casa cai, meu irmão, aí fica tudo mais difícil. Fundamentos para uma vida bem-sucedida. Ou seja, virá a chuva, diga virá. Transbordarão os rios, diga sim. Soprarão os ventos, diga sim. Sobre todos? Sobre todos? Será que se você orar muito, orar, Senhor, não deixa vir a chuva, não deixa soprar os ventos, Senhor, por favor, não deixa os rios, será que vai impedir? Não. Não, irmãos. Esses ventos, estas chuvas e estes rios vêm para quem pratica a palavra e para quem não pratica a palavra. Quem pratica a palavra, a casa não cai. Quem não pratica a palavra, a casa cai. Mas rios, ventos, chuvaradas vêm sobre ambos. Então, para esse novo ano, vamos observar, meu irmão. Vou ficar o janeiro falando sobre isso. E para concluir, olha só.
você que não me acompanha pela manhã, olha isso daqui. Eu vou ler para vocês Hebreus 6. Olha só, Hebreus 6. Vou ficar janeiro falando sobre os fundamentos, coisas fundamentais básicas. Olha o Hebreus capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, fundamentais da doutrina de Cristo, os fundamentos, colocando de lado porque já passou. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Isso é fundamento. Fé em Deus, isso é fundamental. Ensino de batismo, isso é fundamental. Imposição de mãos, isso é fundamental. Ressurreição de mortos, isso é fundamental. Passou. Juízo eterno, isso é fundamental. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aí se você volta um pouquinho mais para o capítulo 5, o versículo 13, volta um pouquinho para trás aí, capítulo 5, versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite, diga os fundamentos. Os fundamentos é para a base, é para o alicerce, meu irmão. Irmão, alguém está vendo aqui o alicerce desse prédio aqui, irmãos? Alguém está vendo, irmãos? Não. Alguém está vendo aqui o alicerce desse prédio aqui, meu irmão? Já foi. Já passou. De vez em quando a gente toca neles. Olha de novo aí, 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está vendo comigo ou não? É criança, quem aprende esses fundamentos não desenvolve, fica querendo ainda falar sobre o pecado do pai, da mãe. Ah, minha vida é assim por causa dos meus pais, meu Deus do céu, aí eu sofro assim por causa da maldição dos meus pais. Arrependimento de obras mortas, Cristo já perdoou você, Cristo já levou sobre si seus pecados, e nós ficamos, de repente eu estou sofrendo assim por causa do meu pai. Que mais? Ensino de batismos. Ensino de batismo. Se eu for para Israel, eu batizo de novo. Meu Deus do céu, eu tenho que aguentar isso. Pessoas falam isso comigo, pastor, um dia eu vou para Israel, só para ser batizado no Rio Jordão. Cristãos crianças. Cristão que vai aonde tem leitinho, fácil de chupar, não quer nem mais, quer chupar. Quero leite, eu não quero mastigar, eu quero leitinho. Tem um montão de lugar por aí que dá leitinho para você. São assim, mais enchem. E você fica assim, ai meu Deus, olha o que eu aprendi ali. Olha só, meu Pai do céu. Batismos são coisas básicas, aprende uma vez só para sempre. Uma vez só você aprende. Batismos, imposição de mãos. Uma vez eu fui no congresso na Colômbia. Meu Deus do céu, quanto sofrimento. Meu Pai do céu. No ginásio tinha lá, tipo assim, umas 20 mil pessoas. Aí depois marcaram um dia só para pastorada. Só a pastorada se reuniram para ir no lugar à parte. Tinha tipo assim uns 1000 pastores lá assim. Aí chegou a hora do poderoso pregador aparecer. Aí o poderoso pregador apareceu. Quando o poderoso pregador apareceu, meu Deus do céu, eu me senti num bando de feitiçaria. Pelo amor de Deus, quanta loucura. A pastorada mesmo, se jogava no chão. Põe a mão aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Que coisa horrível. Que coisa nojenta. Isso aconteceu na Bíblia também, gente. Nós temos um livro só falando sobre isso, Coríntios. Leia Coríntios. Coríntios, o povo da igreja, olha para mim, o povo da igreja, a igreja de Coríntios é uma igreja grande, uma igreja gigantesca, muita gente, a cidade inteira praticamente tinha se convertido, os bruxos, feiticeiros, todo mundo se converteu na igreja de Coríntios assim, entendeu? Aí quando passou algum tempo, eles começaram a falar assim,
Eu quero que o apóstolo Paulo ponha a mão na minha cabeça. Aí tinha um outro grupinho, isso é Coríntios capítulo 3. Aí um outro grupinho, eu quero que o apóstolo Pedro, Pedrão, ponha a mão na minha cabeça. Aí apareceu um outro grupinho, não, eu quero que o grego filósofo Apolo, tinha um filósofo convertido chamado Apolo. Alguém falava assim, eu quero que o pastor Apolo bota a mão na minha cabeça. Mas tinha um grupinho mais espiritual ainda, aí tinha um grupinho bem especial, esse grupinho legalista, espiritual demais, sem vergonha, falava assim, ninguém vai botar a mão na minha cabeça, só Cristo. Tem para todos os sabores. Isso é fundamental, já foi, já passou. Por isso, saia da fase do leite. Saia da fase do leite. Quem é que gosta de jogar um videogame e não mudar de fase? Mas tem gente que está assim, papai, muda de fase para mim, papai. Só que o papai do céu não vai mudar de fase para você. É você que vai ter que mudar de fase. É você que vai ter que evoluir. Não é o papai do céu. Então, o que é que você está ouvindo? O que você quer ouvir? Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então você vai querer continuar no leitinho, desde que você fique felizinho? Vai querer continuar no mingau, na papinha, que não precisa mastigar? Ou vai querer mudar de fase? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, casa não cai. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, casa cai. Praticou, casa não cai. Não praticou, casa cai. Então nesse começo de ano eu estou revendo com vocês os fundamentos. O que é básico no Evangelho. Janeiro inteiro eu vou ver com vocês isso. Estou patinando aqui na introdução, isso aqui é tudo introdução para a nossa conversa. Para que vocês aprenda bem aprendido, só que bem esses fundamentos, deixa bem claros os fundamentos. O que é melhor, nem sempre. O que é mais rápido, nem sempre é o melhor. O que é fácil, nem sempre é o melhor. E tudo acontece pelo ouvir. Na vida de um cristão, as coisas acontecem pelo ouvir. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora.